Eu sou a Leslie, famosa prima do Thiago para alguns, e eu sou a Leslie, treinadora mental e corporal. Eu formei em educação física, depois eu fiz toda uma formação em programação neurolinguística. Então hoje eu ajudo pessoas para trabalhar a sua mentalidade. E aí hoje então eu estou trabalhando com pessoas com dificuldade de fazer dieta, compulsão alimentar. Hoje eu utilizo uma técnica específica para ajudar pessoas a reprogramar a mente, estados emocionais que às vezes tem uma compulsão alimentar, uma vontade de comer, às vezes você não consegue melhorar a sua saúde. E a minha história começou na educação física e o Thiago é um modelo que eu tenho, né? Uma pessoa que eu admiro muito, que me ajudou durante o percurso da faculdade, que me ensinou como fazer o que precisa ser feito. E ele, então, é um cara que eu admiro demais, convidei ele para essa live. Por quê? Porque o Thiago é um cara congruente. Então isso é muito importante. O cara que é congruente, além de falar, ele faz. Eu me inspiro nele sempre, né? Nele, na Ilana, na irmã da Ilana. Ó, Lucas, terapeuta, entrou, boa noite. Então eu me inspiro muito no Thiago e a minha trajetória é de gratidão para ele. Então eu vou aqui ao vivo agradecer tudo que ele já me ajudou. E agora, depois de alguns anos formada, eu venho trabalhando com PNL, Programação Neurolinguística, e venho conversando com o Thiago, né? E o Thiago também está nessa linha de trabalhar mais profundamente em relação à sua saúde. E eu convidei ele, então, para a gente falar um pouquinho sobre a motivação no exercício físico, que é muito mais do que um corpo bonito. É muito mais. Fazer exercício não é só para emagrecer, não é só para ter um corpo bonito. Fazer exercício está envolvido com você, com todos os objetivos da sua vida. Então, convidei o Thiago Melo, de Belo Horizonte, personal lá. E recentemente ele fez uma formação em coaching e ele é um cara que, se você está em Belo Horizonte, pode chamar ele. Em qualquer lugar do Brasil, na verdade, você pode chamar ele. Por quê? Porque ele é um cara que, além de te ensinar, ele faz tudo que ele fala. Então, um cara de alta energia, disposição, e que vocês vão perceber nessa live que a gente vai trocar bastante conteúdo e coisas importantes para você melhorar a sua saúde. E aqui, ó, Jonas falou, Thiago é um espelho para todos nós. Sim, Thiago é um espelho e com certeza ele me inspirou muito e eu só tô aqui também porque ele me ajudou no começo ali, o que eu precisava fazer, e aí eu vim desenvolvendo e todo tempo ele continua sendo esse espelho. Vou deixar ele se apresentar direitinho. Quem entrou aí, por favor, já fala de onde você é. Temos pessoas aqui do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Portugal, outros lugares agora de Minas que eu já esqueci. Ó, Sabinópolis. É, Sabinópolis. Então, vou chamar o Thiago e a gente vai bater um papo bem legal. Aguardar ele. Ok. Top! Boa noite, primo! Boa Cada noite, Wesley! Fala, galera! Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. É uma satisfação enorme. Muito obrigado pelo convite, Leslie. Eu que agradeço a sua disposição. E eu acho que essa live aqui vai bombar. Você que entrou, gente, fica até o final. Você que vai assistir depois, também fica até o final, que eu tenho certeza que todos nós vamos aprender. Tiago, antes, deixa eu só comentar com eles para mandar o dedo no aviãozinho para mandar para todo mundo. Mandar o É isso dedo aí, no galera. coração. Compartilha com todo mundo agora, porque o que nós temos para falar aqui é muito importante. Antes de mais nada, Tiago, antes de mais nada, eu quero que você se apresente para nós. Quem é você, Tiago? Bom, meu nome é Thiago Melo, sou personal trainer, sou casado com a Ilana Lara há 2 anos, sou um apaixonado pela vida, amo a atividade física está na minha veia e a minha maior busca é por uma longevidade saudável. É o que eu pratico na minha vida e é o que eu tenho levado para todos os meus alunos, todos os meus amigos, todas as pessoas conhecidas, é que as pessoas possam viver com muito mais saúde, não só aumentar a expectativa de vida, mas que possam ter mais qualidade nesses anos de vida. E isso é totalmente possível e começa pela atividade física, é o que a gente vem difundir aqui hoje. Bacana, Tiago. E nós temos uma coisa muito, às vezes, polêmica e legal ao mesmo tempo para falar hoje, né? Que é a motivação
para fazer exercício. E muitas pessoas que procuram nós, né, como profissionais da área da saúde, especificamente na área física, elas às vezes têm essa mesma dor, de às vezes não conseguir fazer o exercício físico. Sabem que precisa ser feito o exercício físico, só que alguma coisa impede. E aí, Thiago, na sua opinião, vamos começar a falar sobre a motivação. O que é a motivação para você? Bom, Leslie, como a própria palavra já fala, motivação nada mais é do que um motivo, ou seja, um impulso interno que nos leva a ter alguma determinada ação. Então, se você não tem esse motivo interno, você não consegue ter sustentabilidade em nada que você vai fazer na sua vida. Muitas pessoas acabam buscando essa motivação extrínseca, ou seja, a motivação que vem de fora. Ou seja, algo que acontece de fora que motiva aquelas pessoas para fazer alguma coisa, seja o que for. No caso específico aqui, falando sobre atividade física, se eu me motivo por algo externo a fazer atividade, eu vou começar uma semana, 2, 3, 4 semanas empolgado e vou acabar parando. E eu preciso ter essa motivação interna. E aí, para elucidar aqui, eu trouxe aqui para mostrar para vocês uma foto minha quando eu tinha 17 anos de idade. Eu era extremamente magro. E nessa foto aqui, o meu objetivo era ganhar massa muscular. Então, nessa época, eu tinha uma motivação. Eu era totalmente insatisfeito com o meu corpo. E aqui eu comecei a treinar. E treinei durante 5 anos. Quando eu atingi meus 22 anos de idade, eu fiquei aqui com 83 quilos, eu ganhei 23 quilos de massa muscular. Então, nessa época, eu fiquei extremamente satisfeito com o meu biotipo corporal. Só que aí tem um detalhe muito importante, que é uma ficha muito importante. Quando o seu motivo, ou seja, o seu porquê de fazer alguma coisa, ele se conclui, e aí eu atingi minha meta. Tá, e agora? Por que eu vou continuar treinando? Então, eu não consegui, eu treinei 5 anos muito intenso em relação à atividade física, eu consegui bater minhas metas, e quando eu atingi, eu acabei sem ter um porquê muito forte de continuar treinando. Eu treinava, mas não com a mesma afinco, não com a mesma disciplina, com a mesma determinação, com a mesma garra. Por volta dos 24 para 25 anos, eu comecei a correr. E eu comecei a participar de algumas corridas. E o interessante é o seguinte, naquela época eu odiava a corrida. Eu só gostava de treinar musculação, gostava de levantar peso, pelo fato de ter conseguido atingir o meu objetivo. E quando eu entrei na academia Alta Energia, aqui na Savassi, em 2009, o coordenador da academia na época, o Igor, ele queria um professor para poder levar os alunos para correrem na Praça da Liberdade, e eu era um professor recém-contratado, e naquela época eu odiava a corrida. Mas, como eu tinha acabado de entrar na academia, eu não quis fazer feio, mesmo sem minha vontade, sem ter uma motivação interna para poder fazer, eu comecei a correr, com a motivação externa. E comecei a correr. E com o passar do tempo, de tanto correr, eu fui começando a gostar da atividade, então eu comecei a fazer atividade sem ter prazer, sem gostar, e aos poucos fui aprendendo a gostar. E durante a corrida, eu comecei a correr, eu vi uma reportagem, primeiro... Teve uma fala de um corredor que falou comigo, ele falou o seguinte, Thiago, correr 5 quilômetros, correr 10 quilômetros, qualquer um corre, eu quero ver você correr uma maratona. E essa frase mexeu comigo, e me impactou, aí me criou um motivo interno. E eu comecei a me preparar para a maratona, e eu vi o quanto que era desafiador. Eu tentei várias vezes correr, tive cãibra, não conseguia concluir. Era um desafio muito grande fazer uma maratona. E aí eu vi uma reportagem de um corredor que ele, aos 100 anos de idade, ele fez uma maratona. 100 anos de idade. Ele entrou um pouquinho nesse book. E essa reportagem, quando eu vi essa reportagem, eu fiquei extremamente impressionado e me criou uma outra motivação interna. Peraí, se esse cara com 100 anos conseguiu, como eu com 25, 26 anos não vou conseguir? Então eu não desisti. E eu treinei, abri mão de várias coisas e consegui bater minha meta. Vocês dão para ver aqui atrás, tem aqui várias medalhas de corrida que eu consegui. Essa medalha aqui é de muito orgulho para mim. Foi a maratona que eu fiz lá em Salvador, na Bahia, onde eu corri 42 quilômetros em 3 horas e 24 minutos. Tive um desempenho extraordinário lá. Fiquei muito feliz. E aí, quando eu bati a meta da maratona, acabou a minha motivação de continuar correndo. E acabou a minha motivação de continuar treinando. E eu vou treinar para quê agora? Foi aí que eu descobri que a motivação ela não pode ter fim.
A motivação tem que ser enquanto você tiver vida. Porque se o seu propósito de treinar ele tiver data para acabar, você, uma hora que você chegar naquela data, cumpriu a meta, ganhou a massa muscular que você queria, você emagreceu o que você gostaria de emagrecer, atingiu o seu objetivo principal, isso te paralisa, faz você não querer continuar, entendeu? Então, hoje, meu propósito principal em relação à atividade física é conseguir ter uma saúde completamente diferente que meus avós tiveram. É conseguir envelhecer com muito mais saúde, é chegar aos 100, 110, 120 anos com muita saúde. Então, enquanto eu tiver vida, eu tenho que estar treinando para isso, porque se eu quiser ter saúde, eu tenho que continuar treinando. Então, meu maior desejo aqui nessa live, eu e a Leslie, é despertar alguma pessoa para que consiga criar essa motivação intrínseca, interna, para que você crie o hábito de fazer atividade física todos os dias. Muito bom mesmo. Agora eu quero falar alguns aspectos que você falou que é muito importante. Vamos lá. O primeiro, eu já vou trazer um conceito, né? Que eu ajudo pessoas com isso também na questão mental. Por quê? Porque o Thiago ele é um modelo. Eu já vi aqui que tem um fã-clube. Thiago, tem um fã-clube seu aqui. E você é top mesmo, porque você é uma pessoa que faz, além de falar, você faz. E aí a questão é, uma primeira coisa para nos ajudar a criar uma motivação intrínseca é ter um modelo. Por quê? Porque nós aprendemos a modelar desde criança. Nós vemos nossos pais, avós, tios, nós aprendemos a nos comportar de acordo com esses modelos. Então, convidar o Thiago aqui é para você já começar a perceber que a história dele, a forma que ele faz, te ajuda a começar a acender uma chamazinha. E só está no começo, né, Thiago? Tem muita coisa ainda para falar. Então, a primeira coisa que eu quero falar é sobre isso. O Thiago é um modelo, depois vocês vão lá, quem não segue ele ainda, segue ele, percebe que ele faz e fala. E aí, a outra coisa é, Thiago, eu tenho uma pergunta para você. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre Você falou que a sua motivação ali, ela acabou, mas você vai continuar contando essa história. Só que antes, eu quero saber o que você via, ouvia e sentia naquela época que você tinha essa motivação. Antes de fazer a maratona. Como você conseguiu mentalmente conseguir fazer a maratona? Me fala um pouquinho assim, o que você via, imaginava, sentia, falava para você mesmo. Então, você me fazendo a pergunta, vai me dando as imagens claramente aqui daquela época. Você se preparar para a maratona é algo extremamente desafiante. Tira você completamente fora da sua zona de conforto. O seu corpo ele é literalmente levado ao extremo. E naquela época, aquela frase que esse outro corredor me falou, ele ficava o tempo todo martelando na minha cabeça. Maratona não é para qualquer um. Maratona não é para qualquer um. Então, eu estava correndo, cansado, sol quente, a musculatura entrando em fadiga e a frase vinha na minha cabeça. Então, eu sabia que eu precisava de fazer um esforço maior, porque não era qualquer pessoa que consegue fazer, tem que realmente ter um mindset preparado, tem que querer muito, tem que ter um propósito, um porquê muito forte em fazer. E um dos principais ganhos, Leslie, que eu tive com a maratona foi ganhar disciplina. Eu não tinha muita disciplina para fazer as coisas. E para fazer a maratona, eu só consegui fazer quando eu ganhei disciplina para ela. Disciplina para quê? Semanalmente, era 3, 4 treinos toda semana, sagrado. Eu tinha que ter horário para dormir, horário para levantar, as minhas refeições. Tem uma história muito interessante. Quando eu conheci a Ilana, nutricionista, que hoje é minha atual esposa, eu consultei com ela para ela preparar minha alimentação para a maratona. Eu estava muito focado, eu já tinha tentado 2 vezes e não tinha conseguido. E depois que ela preparou minha alimentação e tal, a gente acabou conversando muito e a gente marcou de sair. E no dia que ela me chamou para sair, no outro dia cedo eu tinha uma corrida para fazer. E aí eu estava tão disciplinado e ao mesmo tempo eu queria conhecer ela, sair com ela, enfim, que eu estava gostando dela. Eu abri mão de sair com ela para ter que dormir mais cedo e ter que fazer um treino. Na cabeça dela, ela achou assim, um absurdo, porque como que eu preferi dormir e treinar em vez de sair com ela?
Só que acontece, quando você está com seu mindset preparado, não tem nada que tira você do foco, entendeu? Então é interessante você colocar na sua cabeça o que você realmente quer para a sua vida, os valores que você quer, o que é importante para você, porque não tem nada que tira você do rumo, entendeu? Então, a disciplina que eu tive com a minha vida foi um divisor de águas ter me preparado para essa maratona. Muito bom, muito bom. E aí eu quero ressaltar agora alguns pontos que você falou, né? Que você se motivou através daquela vozinha. Foi um desafio. O cara te desafiou, você pegou aquele desafio e falou: maratona não é por qualquer um. E aqui eu quero ressaltar para vocês que a motivação tem que ter um sentimento, tem que ter algo mais profundo. E quando eu perguntei para o Thiago, era para saber o que ele estava vendo, ouvindo e sentindo. Porque isso que deu resultado para ele. Só que aí, ele falou para nós que depois que ele concluiu, a motivação dele acabou. E aí, Thiago, o que aconteceu? Então, quando eu concluí, eu percebi que o seu motivo ele não pode ter fim. O seu motivo ele tem que ser enquanto você tiver vida. Enquanto você tiver vida. Se você for parar para pensar, analisa comigo aqui, gente. Observa só. Nosso corpo ele tem cinco necessidades fisiológicas indispensáveis para que o nosso corpo funcione adequadamente bem. 5. 4 delas são obrigatórias. Todo mundo, todas as pessoas do planeta, as quase 8 bilhões de pessoas que existem no planeta Terra, necessitam diariamente de respirar. Ninguém fica mais do que 5 minutos sem oxigênio. O oxigênio é indispensável para a vida, que é a necessidade número 1. A necessidade número 2, todo mundo precisa de água. Ninguém fica mais do que 3, 4 dias sem água. Vai morrer. O corpo, 95% todos os nossos processos metabólicos ocorrem através de um processo chamado hidrólise, que é a presença de água. 70% do nosso corpo aproximadamente é formado de água. Então, sem água, o corpo não funciona. A gente precisa de dormir. Você não consegue ficar mais que 3, 4, 5 dias sem dormir. Você vai desmaiar. E você precisa de comer. Você não fica mais que 3, 4 semanas sem comer. Então, essas 4 necessidades, elas são obrigatórias. Se você não cumprir elas diariamente, você morre. Agora, a 5ª necessidade, ela não é obrigatória. Ela é opcional. Você faz se você quiser. Se você não fizer, você não vai morrer. Só que você vai antecipar muito a sua expectativa de vida e vai piorar e muito a sua qualidade. E essa necessidade é a atividade física. Nosso corpo, o corpo humano, ele é uma máquina infinitamente mais complexa de qualquer máquina já criada pelo ser humano. Nosso corpo foi projetado para estar em movimento, não para ficar parado. Então, a gente tem que colocar na nossa mentalidade o seguinte pensamento. Da mesma maneira que eu respiro todos os dias, da mesma maneira que eu bebo água todos os dias, que eu durmo todos os dias, que eu como todos os dias, eu preciso movimentar o meu corpo diariamente. Meu corpo veio para estar em movimento, não para ficar parado. Então, eu tenho que colocar dentro da minha mentalidade que eu preciso fazer atividade física todos os dias, diariamente. É lógico que não treinar em alta intensidade todos os dias, mas eu preciso de movimentar o meu corpo. Nem que seja fazer um alongamento, fazer uma caminhada ao ar livre, mas alguma coisa eu preciso fazer para movimentar ele. E essa mudança de chave na minha mente que me fez colocar atividade física pro resto da minha vida e treinar a longo prazo. Muito bem. Já falamos de várias coisas e eu quero, através de tudo que você falou, quando isso aconteceu, Thiago? Que virou essa chavinha? Porque você falou aí que existem essas 5 necessidades e que quando você percebeu que isso era importante, muito mais do que importante, essencial para a sua vida, aconteceu algum momento. O que aconteceu com você? Porque existem normalmente 2 tipos de motivação. As pessoas são motivadas pela dor ou pelo prazer. Exatamente. Me conta um pouquinho como aconteceu essa virada de chave na sua vida e qual tipo de motivação te ajudou a fazer o que você precisa fazer. Exato. Então, da mesma maneira que você falou aí, todos nós somos motivados pela dor e pelo prazer. O que me motivou inicialmente foi uma dor muito grande que eu tive por uma experiência de vida. Eu tive um avô que faleceu com um problema cardíaco aos 42 anos e meu pai, ele sofreu muito com isso, que ele tinha 12 anos de idade na época. E desde que eu me entendo por gente, o meu pai, ele sempre falava comigo: meu filho, brinca com seu pai, fica com ele, porque quando ele tiver 42 anos, ele vai morrer igualzinho seu avô.
E ele repetiu isso para mim milhões de vezes, várias e várias vezes. No entanto, quando meu pai inteirou 42 anos, ele nem dormiu a noite direito, ele estava taquicardia, minha mãe teve que levar ele para o hospital. E por conta disso, isso ficou marcado na minha mente, entendeu? Eu criei um desejo muito grande de que eu não queria repetir esse mesmo padrão. E aí meu pai, ele não morreu aos 42, graças a Deus ele está vivo até hoje, mas eu sempre fiquei me perguntando, será que meu pai vai morrer aos 43, aos 45, aos 50, aos 60? Quando eu passei, mudei a pergunta e eu comecei a me perguntar, tá, e será que eu vou ter um problema cardíaco também? Será que eu vou morrer aos 42? E aí eu comecei a meio que surtar mentalmente. Então, enquanto eu investiguei tudo, estudei tudo sobre saúde, sobre alimentação, sobre estilo de vida saudável, quando eu entendi que o processo estava muito mais atrelado ao ambiente, ou seja, ao meu estilo de vida e não à minha genética. A minha genética tem carga, por exemplo, 10, 15, 20% no máximo, mas 80%, 90% de como meu corpo vai se comportar relacionado ao meu estilo de vida. E eu comecei a focar os meus hábitos de vida, principalmente a atividade física, a longo prazo, justamente para isso, para mim ter uma longevidade diferente que os meus avós tiveram, entendeu? Eu não quero sofrer o que os meus avós sofreram, entendeu? Então, essa foi a principal mudança de chave que teve na minha mente. Ok. E depois que você virou essa chavinha, que veio, foi motivada pela dor, que tinha um risco ali, né, de acontecer com você, o que você voltou à sua mente para te trazer prazer também na atividade física? Porque além da dor, que é um tipo de motivação que impulsiona as pessoas a fazer o que precisa fazer, só que nem sempre ela é suficiente, porque se a gente foca no problema, talvez ele expande. O que te ajuda? O que você foca que vai te impulsionar para frente, que às vezes você quer alcançar na sua frente, além da dor, que te empurra? O que te Certo. puxa? Então, olha só, uma das principais coisas que me motiva hoje a fazer atividade física é perceber o que me motivou inicialmente foi a dor pensar a longo prazo. Quando eu comecei a mudar meu estilo de vida, eu fiquei impressionado, Leslie, o quanto que a minha saúde mudou atualmente. Eu fiquei impressionado como todos os meus sintomas que eu tinha foram eliminados, quanto o meu nível de energia, de disposição, o meu sono. Então, me deu muito mais prazer em praticar atividade física, muito mais prazer em ter todo um estilo de vida saudável, a partir do momento que eu comecei a perceber que o meu presente começou a se tornar muito melhor. Então, eu comecei a ter uma qualidade de vida muito melhor, ou seja, eu comecei a ter muito mais prazer na minha vida a partir do momento que eu mudei esse estilo de vida. E quando você conhece esse outro mundo, você não quer abandonar nunca mais. Eu não quero nunca mais fazer as coisas que eu fazia no passado, entendeu? Porque eu sei o quanto que é bom estar vivendo do jeito que eu estou vivendo hoje. Muito bom. E aí você me falou também dos ganhos, né? Quando você fez a maratona, que você percebeu vários ganhos. Como que esses ganhos na sua vida? Eles te motivam também, eles te ajudam? Porque uma das coisas que nós sabemos que quando a gente ganha alguma coisa, é muito bom. Então, por exemplo, se a pessoa ela vai trabalhar e ela tem lá o dinheiro, ela tem uma troca. E aí ela vai fazer exercício, ela tem uma saúde, ela ganha. Então, trazer isso para as pessoas vai ser muito importante para elas perceberem o que elas podem ganhar na saúde. Então, o que você ganha, Thiago, e o que você pode falar para as pessoas em relação aos ganhos que o exercício físico pode trazer na vida de cada um que está aqui nessa live? Bom, são uma quantidade imensa de ganhos que a prática de atividade física proporciona no nosso corpo. Só para clarear um pouco a mente das pessoas, não sei se vocês têm acesso a essa informação, eu andei pesquisando. Vocês sabiam que o Brasil é considerado o quinto país mais sedentário do planeta? O Brasil é considerado o quinto país mais sedentário do planeta. E ele está liderando o ranking na América Latina. Ou seja, 46% da população brasileira está sedentária. E é impressionante quando você analisa esses dados, porque o sedentarismo ele provoca diversos sintomas no nosso corpo. A curto, a médio, principalmente a longo prazo, entendeu? E
quando a gente coloca atividade física na nossa rotina, acho que um dos principais ganhos que a gente consegue perceber de imediato como que a nossa energia aumenta. É muito. Só para vocês entenderem como que essa energia é aumentada a partir da atividade física, pelo menos quando eu comecei a ter mais clareza disso, me deu muito mais motivação para poder fazer a atividade. O nosso corpo é diferente de um celular, por exemplo. A bateria de um celular, quanto mais você usa a bateria, menos bateria você tem disponível. O nosso corpo é o contrário. Quanto mais você usa o corpo, mais energia você vai ter disponível. Como assim, Thiago? Então pensa comigo, olha só. Tudo que a gente come é um potencial de energia. São calorias que a gente ingere da alimentação. Essas calorias, elas só transformam em energia quando elas se transformam em ATP no nosso corpo, que é a molécula de energia para o nosso corpo funcionar. Imagina o seguinte, para a gente ter energia elétrica na nossa casa, para estar aqui iluminando aqui esse ambiente, para a gente estar conversando aqui no telefone celular, a gente precisa de energia elétrica. Para essa energia elétrica chegar até a gente aqui, a gente precisa de um reservatório muito grande, numa hidrelétrica, onde a gente tem um reservatório gigantesco de água. Essa água ela precisa de passar pela turbina. Somente quando essa água passa pela turbina, ela produz eletricidade. Se a turbina parar de girar, ela para de produzir eletricidade, a energia que cai. Então não existe um reservatório de energia. Tem que ser produzido 24 horas por dia. Então não interessa o tamanho do reservatório. O que interessa é quantas turbinas você tem nesse reservatório, nessa parede de hidrelétrica, certo? Ou seja, o que tem nesse reservatório, que é a água, seria as calorias que a gente come. Então eu posso comer e comer muito. Mesmo que eu coma alimentos de excelente qualidade, eu vou ter um potencial de energia que está nesse reservatório. Somente depois que eu passo para essa turbina, produz energia, certo? Essa turbina no nosso corpo, ela chama-se mitocôndria. Essas mitocôndrias estão dentro de todas as células do nosso corpo. E aí o que acontece é o seguinte, todas as mitocôndrias do nosso organismo, elas produzem energia. Só que a quantidade de energia que o nosso corpo vai produzir, para a gente fazer todas as coisas, para ter energia, disposição, fazer o que for, depende de quanto de mitocôndria você tem. Só que essas mitocôndrias, elas têm uma vida útil de aproximadamente 10 dias. Deu 10 dias, essas mitocôndrias que trabalham 24 horas por dia, elas morrem, novas mitocôndrias precisam ser reconstruídas. Só que o nosso cérebro reptiliano, que é responsável por controlar uma série de funções vitais no nosso corpo, que é responsável para a reconstrução de mitocôndrias, ele faz o seguinte raciocínio: eu não posso esperar todas as mitocôndrias morrerem para construir novas, porque senão eu morro. Então, diariamente, durante o meu sono, um dos objetivos do sono é esse, é reconstruir novas mitocôndrias, certo? Então, todo dia, a gente reconstrói, nós reconstruímos 10% dessas mitocôndrias. A gente tem trilhões de mitocôndrias no corpo, mas só para facilitar o entendimento, suponhamos que a gente tenha 10 mil mitocôndrias no nosso corpo. Se eu tenho 10 mil, diariamente, quando eu estiver dormindo, eu vou reconstruir 1000 mitocôndrias, certo? Se eu vou reconstruir 1000, o cérebro reptiliano, ele faz o seguinte cálculo: ele não vai reconstruir 1000 à toa, ele só vai reconstruir 1000 mitocôndrias se você estiver precisando. Então, se você passou o dia inteiro sentado no sofá, vendo Netflix, não movimentou o dia inteiro, o que acontece? Você gastou só 500 mitocôndrias. Então, peraí, por que eu vou renovar 1000 se eu gastei só 500? Então, ele renova só 500. No outro dia acontece a mesma coisa, ele renova só 500. E aí, dia após dia, vai cada vez tendo menos mitocôndrias, por consequência, menos energia. E o corpo, o contrário também é verdadeiro. Se eu tenho que renovar 1000, e eu fiz atividade física hoje, eu corri, treinei, fiz um monte de atividade, movimentei meu corpo e eu gastei 2000. Ou seja, 1000 não é suficiente, eu preciso de reconstruir 2000. Então, durante o treino, eu fico cansado, lógico, mas no outro dia, depois de ter descansado, meu corpo já acorda com muito mais energia. As pessoas que estão sedentárias conseguem afirmar isso com muito mais precisão. O quanto que elas, quando elas começam a fazer atividade física, o quanto que o nível de energia aumenta drasticamente. Isso é um dos principais ganhos que a gente tem. Porque se eu não coloco a atividade física como um prazer na minha vida, que eu coloque ele pelo menos como um ganho que eu vou ter. Eu não vou ter prazer fazendo atividade, mas eu vou ter vários ganhos fazendo aquilo. Tiago, você me permite fazer uma metáfora do que você falou? Veio uma metáfora muito louca na minha cabeça. Mas eu vou falar. Vamos lá. Tem duas coisas que eu tenho para falar. A primeira é o seguinte: quando você vai na padaria, você quer pegar pão fresco ou pão duro? Aí, faz de conta que o padeiro, então, fez uma fornada de pão fresco.
Só que vendeu, fez 50 pão frescos. Aí, vendeu 20, então ficou 30. Aí ele falou, não vou jogar fora, né? Aí deixou o pão para outro dia. Aí chegou no outro dia, tinha 30 pães. Aí ele colocou só 20 frescos. Aí, vendeu 10. Aí tinha lá 40 pão velho. Alguns mais duros que os outros. E no outro dia ele fez menos. Aí você vai na padaria, você quer comer o pão fresco ou o pão velho? Eu acredito que é o pão fresco. E aí Sim. muitas pessoas estão deixando um monte de pão velho dentro de si. Seu corpo não quer pão velho. Essa metáfora veio aqui, eu falei, pra mim fez sentido, não sei se pra você fez. E além disso, eu vou só completar. Nós ganhamos uma Ferrari. Nosso corpo é a nossa Ferrari. E aí, Ferrari parada, o que acontece? Vai enferrujando, Enferruja. estraga tudo. Vai estragando. Na hora que você for andar, já não tá funcionando mais. E aí, depois que o Thiago fez essa explicação, eu vou falar pra você que tá aqui. Se você não tá fazendo exercício físico, você tá deixando um monte de pão velho, que é seus mitocôndrias, dentro do seu corpo. E além disso, você tá deixando a sua Ferrari enferrujar. E essa Ferrari, quando enferruja e estraga, às vezes vai gastar muito dinheiro para recuperar. Faz sentido, Thiago? Sim, com certeza. Nosso corpo ele é uma máquina, só que é infinitamente mais complexo que uma Ferrari, né? Tem nem comparação ao nosso corpo. E ele foi projetado para estar em movimento, não para ficar parado. Se você largar um carro, o mais top que ele seja, um carro de R$ 1 milhão na garagem por 6 meses, você vai ver que a bateria vai descarregar, o pneu vai murchar, o óleo vai secar, e aí quando você vai colocar ele para funcionar, você vai ter que gastar uma grana para dar manutenção nele. Então, a gente tem que estar constantemente movimentando o nosso corpo. E agora uma outra coisa que eu lembrei aqui, Leslie, é o seguinte: para a gente conseguir ter mais motivação para fazer a atividade física, é muito importante a gente se cercar de pessoas que estejam buscando fazer atividade física, porque nós somos a média das 5 principais pessoas com que a gente mais convive. Ou seja, aves da mesma plumagem, elas voam juntos. Ou seja, se eu estou sedentário, provavelmente eu vou estar próximo de pessoas sedentárias. Se eu quero ser fisicamente ativo, eu tenho que mudar meu ciclo de amizade, o ambiente onde eu frequento, porque se eu continuar num ambiente onde tem várias pessoas sedentárias, só eu fazendo atividade física, essas pessoas vão me desmotivar. Elas frequentemente vão me colocar para baixo. Ah, não vai hoje não, vamos sair aqui com a gente, vamos ficar aqui, vamos ver um filme, vamos relaxar, não treino hoje não. Sempre vão puxar a gente para baixo, entendeu? Então eu tenho que estar sempre cercado de pessoas que estejam buscando ter mais saúde, mais qualidade de vida, praticar atividade física, entendeu? Porque essas pessoas vão me convidar para isso. Elas vão me incentivar. No dia que eu estiver cansado, não, vamos lá, você consegue. Então, quanto mais a gente cercar de pessoas que estejam vibrando na mesma frequência, que estejam querendo as mesmas coisas, mais fácil é de você ter motivação suficiente para continuar fazendo atividade física. E esse é um conceito muito importante, pessoal, porque o ambiente, ele não determina as suas ações, mas ele influencia muito. Porque se você está num processo de mudança, se você está mudando seus hábitos, se você tem dificuldade, se você não estiver num ambiente que as pessoas vão te ajudar a trazer essa motivação, às vezes não vai dar certo. E aí, com isso, eu já vou juntar o seguinte: o ambiente, igual o Thiago falou, é muito importante porque vai ter modelos, porque nós temos a tendência a copiar a maioria. Nós temos essa tendência para nós sermos aceitos. Então, uma das nossas necessidades humanas é ser aceito na sociedade. Por isso que a gente vive em sociedade. Nós temos essa necessidade de estar com os outros. E as pessoas que nós andamos, nossos amigos que nós escolhemos, a casa que a gente mora, é muito importante a gente cuidar do ambiente. E aí tem um princípio que eu aprendi, né, da inevitabilidade, né? É você colocar o ambiente de acordo com o que você quer. Por exemplo, o Thiago tem um ambiente aí bem legal, ele colocou as medalhas. E quando ele vê, ele lembra, ele acessa aquela memória de como foi bom vencer essa maratona. E quando ele acessa, ele também projeta no futuro a possibilidade de ele ter novos desafios, como outros. E no ambiente também, além da alimentação, é você colocar um ambiente para você cuidar do seu corpo, né? Porque tem a cozinha, tem a sala, tem um quarto, cada um tem a sua função.
por que não ter uma parte da casa para você dedicar para esse exercício físico? E aí, além do ambiente, Thiago, eu já vou juntar com a questão da disciplina. Fazer um comentário aqui que eu não fiz no momento, que naquele momento que você escolheu dormir mais cedo, não encontrou com a Ilana porque você estava disciplinado, naquele momento ela não gostou, mas foi também uma das coisas que hoje você está casado com ela. Então, a disciplina tem outros ganhos além da saúde, porque ela enxergou além de você, além de tudo, de quem você é. Eu quero que você fale um pouquinho da disciplina. Como é importante, às vezes, porque tem pessoas que não criam motivação logo de cara, tem pessoas, às vezes, que não estão motivadas, porque a motivação Certo. é flutuante, né? A gente conversou sobre isso. E aí, Certo. quando não tiver motivação, o que pode fazer para que consiga fazer o que precisa ser feito? Então, olha só, motivação, nem todos os dias a gente vai estar motivado. A gente, bom, somos seres humanos e várias coisas externas nos afetam. O clima, as relações, problemas externos, enfim, várias coisas podem nos afetar, entendeu? Então, não é todos os dias que a gente vai estar motivado para poder treinar, certo? Só que hoje eu falo o seguinte, você não precisa de ter mais motivação para treinar. O que a gente precisa de ter é disciplina. Então, vou dar um exemplo aqui. Todo mundo, quando acorda, tem seu ritual, tem seu hábito matinal ali. Tem gente que levanta, toma um copo d'água, tem gente que vai escovar o dente, faz suas necessidades, toma um banho. Cada um tem seu ritual de manhã. Tem a sua sequência de passo a passo o que fazer de manhã. Então, eu aposto com qualquer um que, por mais triste que você esteja, mal-humorado, enfim, você tem seu ritual. Você não para poder pensar, você simplesmente faz, porque você tem uma disciplina. Você está cansado, você está triste, chateado, você não deixa de escovar o seu dente, porque é um hábito seu todo dia de chegar lá e escovar o seu dente de manhã, entendeu? Então, quando você cria um hábito de fazer atividade física, mesmo que você esteja com uma série de problemas externos, você vai fazer, porque seu corpo está habituado a isso, entendeu? E para a gente criar hábitos simples, é necessário poucos dias, 3 semanas, você cria um hábito simples, como tomar um copo de água de manhã, quando você acorda da cama. Não existe muito esforço para fazer isso. Agora, um hábito mais complexo, como a atividade física, a gente precisa de pelo menos 3 meses para consolidar isso, entendeu? Então, a gente tem que saber que no momento de transição, quando eu estou sedentário, a me tornar uma pessoa fisicamente ativa, eu necessito de, nesse processo de transição, de aproximadamente 3 meses, eu me organizar. A organização para me colocar atividade física como rotina é extremamente importante. Então, por exemplo, se eu vou fazer atividade física pela manhã, eu tenho que deixar minha roupa separada, o tênis ali do lado, a comida que eu vou comer, eu tenho que organizar tudo, porque chegar na hora, eu não crie nenhuma desculpa e não faça, entendeu? Então, eu não posso parar e pensar muito. Se eu pensar muito, eu acabo não fazendo. Eu tenho que deixar tudo organizado, preparado, chegou a hora de fazer, eu vou lá e faço, entendeu? E uma coisa interessante é o seguinte, em relação a pessoa que está sedentária hoje, para ela se transformar numa pessoa fisicamente ativa, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o recomendado é que as pessoas façam no mínimo 150 minutos a 300 minutos por semana. Esse é o recomendado de atividades físicas moderadas. Se eu treinar intenso, eu posso fazer no mínimo 75 minutos, entendeu? Então, 150 minutos seriam 3 treinos de 50 minutos, ou de maneira intensa. O que você me fala? Voltou. Então, vamos lá. Olha só, eu estava falando o seguinte, que a recomendação é que as pessoas façam 150 minutos de atividade física por semana. E muita gente está parado, muita gente não está fazendo nada. Quando eu penso num número desse, muita gente desanima. Então, a minha recomendação é que você estabeleça uma meta tão baixa, tão ridícula, que não tem como a sua mente te sabotar. Entendeu? Pessoal, eu vou fazer 5 minutos de alongamento, eu vou caminhar 5 minutos aqui. Eu tenho que estabelecer metas bem pequenas e toda vez que eu bater essa meta, eu comemorar. Porque eu comemoro, eu fico feliz, eu me motivo, aumento um pouquinho a meta e vou progredindo aos poucos, entendeu? Então, o que eu tenho que colocar na minha mente é que antes de eu pensar em fazer exercício para emagrecimento, para ganho de massa muscular, eu tenho que colocar meu corpo em movimento.
A mudança no meu corpo, ela é uma consequência da atividade física. Ela não é um motivo principal. Muitas pessoas se motivam pelo corpo. Eu já me motivei pelo corpo antes, entendeu? Só que eu tenho que colocar na minha cabeça que eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, por consequência, o corpo vai se modelando, vai se modificando, a gente vai tendo um corpo mais bonito, mais sarado, por consequência, tendo uma saúde muito melhor. Então, nossas atitudes são... corpo bonito, a saúde é consequência das nossas atitudes. E a disciplina é o plantar, né, Thiago? Se a gente for falar de uma forma mais tranquila, o que você planta dia a dia, com pequenas metas, igual você falou, é o que você vai colher lá na frente. E ter essa projeção. Agora, eu quero que você fale um pouquinho dessa questão da epigenética, né? Que estudos comprovam que a genética ela tem um percentual pequeno na vida das pessoas. Muitas pessoas, às vezes, acham que é refém da sua genética. Ah, meu pai tinha diabetes. Ah, minha mãe tem hipertensão. E aí, muitas pessoas têm essa crença que, às vezes, impedem elas de melhorar a sua saúde. O que você me fala disso, da epigenética? Então, era uma pergunta que eu me fiz muitas vezes. Enquanto eu não descobri a resposta para essa pergunta, eu não ceguei. E um dos livros extremamente impactantes que eu li foi esse aqui, ó, chama A Epigenética Aplicada à Saúde e à Doença. Um livro extraordinário. Esse livro, ele resume um projeto chamado Projeto Genoma. Ele aconteceu de 1990 até 2003, ou seja, foram 13 anos de estudo. Foram mais de 5.000 cientistas pesquisando pelo mundo inteiro, 250 laboratórios, mais de 53 bilhões de dólares investidos nesse projeto. Eles queriam saber até que ponto a genética influenciava no nosso corpo. E o início desse projeto, ele começou quando pesquisadores começaram a observar, a avaliar uma colmeia de abelha. Então, observe que essa é a grande aqui, é uma abelha rainha. E você pode ver que as operárias são muito menores. Ou seja, uma rainha, ela chega a viver 62 vezes mais que uma operária. Todas elas são gêmeas idênticas, têm o mesmo DNA, o mesmo genoma. E a pergunta que os pesquisadores fizeram era: como que uma rainha pode chegar a viver 62 vezes mais que uma operária? Ela fica maior, ela fica mais forte, vive mais. O que leva uma rainha a viver mais? No caso, eles começaram a investigar e eles perceberam que uma rainha, de vez em quando, ela selecionava alguns ovos para criar futuras rainhas para poder virar outras colmeias de abelha, ou para quando ela estivesse morrendo, substituir ela. E esse óvulo era tratado, era cuidado diferente dos outros ovos. E aí, quando os pesquisadores observaram isso, eles ficaram realmente impactados com isso, entendeu? E eles perceberam que a principal diferença entre uma operária e uma rainha era o que elas se alimentavam, eram os nutrientes compostos ali naquela alimentação. As operárias só se alimentavam de mel e as rainhas só se alimentavam de gelé real. Ou seja, os nutrientes que a rainha estava ingerindo estavam impactando o seu DNA, ou seja, o ambiente, que é a genética, estava modificando a sua genética, fazendo com que ela pudesse viver mais. E, além disso, eles observaram o seguinte: olha só que interessante. Duas irmãs gêmeas, idênticas, univitelinas. Uma pesando 55 quilos e a outra pesando 127. A principal diferença entre elas estava muito mais relacionado ao estilo de vida do que a genética. Porque a irmã, que era mais magra, ela tinha a mesma predisposição genética de engordar e ficar obesa. A questão é que o ambiente, a alimentação, a atividade física, todo o estilo de vida dela foi muito mais bem controlado. Se eu enfileirar aqui 100 pessoas, cada um vai ter uma predisposição genética diferente. Um vai ter infarto, outro vai ter câncer, outro vai ser obeso, outro vai ter Alzheimer. A gente herdou isso dos nossos pais, dos nossos avós. Mas o que vai manifestar no nosso corpo está muito mais relacionado ao nosso ambiente. E o que eles mostraram nessa pesquisa, que me deixou impactado, é o seguinte: imagina que o nosso código genético fosse um monte de letras aleatórias. Um monte de letras aleatórias. Dentro do nosso código genético está armazenado lá quais serão as nossas doenças. E quando é que cada uma delas podem aparecer. Se eu perguntar para qualquer médico, pesquisador ou cientista, até 2003, antes desse estudo ser publicado,
eu perguntasse para ele, eu tive um avô que faleceu com problema cardíaco aos 42 anos, eu vou ter problema cardíaco? A resposta dele seria, bom, Thiago, eu não sei te avisar precisar quando, mas mais cedo ou mais tarde você vai acabar tendo. Então, hoje, ele já sabe o seguinte, que dentro do nosso código genético tem lá, ó, a doença e dentro do nosso código genético tem a saúde. Está escrito lá dentro do nosso código genético. As doenças que eu vou ter é diferente do que cada um que está nessa live vai ter. A questão é que para manifestar a doença, eu tenho uma probabilidade genética de 10 a 15%, e para manifestar a saúde, eu tenho uma probabilidade genética de 85 a 90%. Ou seja, o nosso corpo ele foi muito mais projetado para ser saudável do que para ser doente. Ou seja, quando eu estou tendo qualquer tipo de sintoma, qualquer tipo de doença, é porque eu estou tendo um estilo de vida completamente inadequado para o meu corpo. Meu corpo ele foi projetado para funcionar de uma determinada maneira. Se eu não respeito ele, ele vai piorando cada vez mais, entendeu? E o exercício é uma das principais ferramentas que fazem você piorar cada vez mais a sua saúde ou melhorar cada vez mais ela. Muito bom. Nossa, Thiago, você acredita que já está acabando o tempo? Passou muito rápido, está acabando. Falta menos de 5 minutos. E aí, vamos fazer um resuminho bem básico aqui para o pessoal. Depois eu quero falar algumas coisinhas e depois eu acredito que a gente vai precisar fazer outra live, porque eu acho Sim, com certeza. que falamos nem a metade do que precisa ser falado. Gente, então, a motivação, igual o Thiago já comentou, ela está dentro de nós. E o que a gente precisa? Criar a disciplina. E também alimentar a motivação, Thiago, seria você perceber o que você pode perder se você vai deixar de fazer o que precisa ser feito. E aí, além disso, você perceber o que você vai ganhar se você cuidar da sua saúde. Porque quando você percebe o que você vai ganhar, você vai criando motivação também. Porque a motivação nada mais é que motivo para agir. E nessa live nós trouxemos, né, muitos motivos para agir. Tem mais motivos? Tem mais motivos. Só que o principal motivo é seu corpo e sua casa. E se você quer uma casa funcional, uma casa que funcione, que se você quiser brincar com o neto, com o filho, se você quiser namorar, passear, fazer uma trilha, fazer as coisas, o corpo precisa estar bem. E como que isso vai acontecer? Através do exercício físico. Então, se você entrou agora, depois assiste a live desde o começo, porque o Thiago já trouxe vários motivos para você agir. Vários motivos para você transformar o exercício físico num hábito. E aí, Thiago, se você me permite, eu quero comentar algumas coisas bem rápidas aqui, antes que nosso tempo finalize, depois eu vou deixar a palavra para você se despedir. Ok. Gente, uma coisa que eu quero comentar é sobre a experiência do passado. Muitas pessoas não fazem exercício físico porque pode ser que tenha alguma experiência. Agora eu já vou falar um pouco de programação neurolinguística. Eu vou marcar um outro dia para falar mais de programação neurolinguística, como que ela influencia na alimentação, como que influencia no exercício. Mas hoje eu quero trazer um caso para vocês. Eu atendi uma mulher semana passada, ela está na minha mentoria, além da dieta, né? Mentoria que é durante 30 dias, que a gente trabalha uma perspectiva além da dieta. Nós trabalhamos além do exercício físico. E eu atendi ela com uma sessão de PNL, e ela lembrou de um momento que aconteceu com ela no passado, que na educação física, ela estava no banco na hora de um jogo de vôlei, e o que aconteceu? Chamaram ela para jogar. Chamaram ela para jogar e ela errou o saque. Na hora que ela errou, o pessoal fez chacota. E aí, ela tinha 8 anos de idade, aquela experiência ficou lá marcada na mente dela. Chegou no passado, ela estava grávida, e aí ela perdeu o bebê. E uma amiga virou para ela e falou assim, mas também você não fica quieta? Essa experiência que aconteceu com ela no ano passado, juntou com aquela experiência com 8 anos de idade, criou uma coisa que estava impedindo ela de fazer exercício físico, Thiago. Você acredita? Olha só. E aí, desde o ano passado, ela parou de fazer personal, ela fazia personal na cidade dela. E o que aconteceu? Por causa de uma experiência que estava rodando ali automaticamente. O que nós fizemos? Uma ressignificação, uma mudança, e ela está me mandando foto todo dia aqui, fazendo exercício depois desse atendimento. E aí, Thiago, falta menos de 3 minutos. Eu vou deixar você se despedir, pessoal. Assiste a live toda, segue o Thiago, manda essa live aí pro pessoal. Depois vai ter mais lives, toda semana vai ter live aqui, depois eu vou convidar o Thiago de novo. Muito obrigada pela presença de vocês, e eu vou deixar o Thiago falar mais. Thiago, tem mais
1 minuto e meio. É seu. Bom, Léo, primeiramente eu gostaria de agradecer muito o seu convite. Para mim foi um prazer enorme estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência, um pouco do meu conhecimento com todas as pessoas. Se pelo menos uma pessoa que escutou essa live se sentir um pouco mais motivado a começar a fazer atividade física, o meu propósito aqui já foi cumprido. Eu fico extremamente feliz quando eu vejo as pessoas colocando uma atividade física na sua vida. Existe uma transformação muito grande do nosso corpo quando a gente faz atividade. Então, eu fico muito feliz pelo seu convite e sou muito grato a cada uma das pessoas que estiveram aqui. E todas as vezes que passarem pela sua mente de procrastinar, de deixar para depois, lembre sempre dessa nossa live. Tenho certeza que aqui vão ter vários insights que podem te dar motivos para entrar em ação. Porque motivação nada mais é do que isso. É você ter um impulso interno que te motiva para poder agir. Espero que eu e a Leslie possamos ter colocado algum desses insights dentro de vocês como sementes para poder criar esse hábito que é extraordinário. Só depois que você faz, que você experimenta, você consegue perceber o quão é bom fazer atividade física. Então, muito obrigado aí, a presença de cada um aqui na live. Muito obrigado, Leslie, foi um prazer enorme. Muito obrigada, gente. Aguardem, mentoria Além da Dieta, começa dia 31. Eu vou dar um jeito do Thiago participar dessa mentoria também, para acrescentar na vida de vocês. Gente, brigadão. Instagram já me avisou. Até mais e tchau. Obrigado, Thiago. Gratidão. Valeu, tchau, tchau.